inicia com uma lista ordenada de números e retorna uma lista embaralhada desses números. Durante as repetições do loop do algoritmo é selecionado um dos números da lista original que é enviado para o fim da lista embaralhada, ou se a lista embaralhada ainda estiver vazia, o número selecionado é enviado para o início dela. Para retirar um Mosca. Desculpa. Para retirar um elemento da lista será usado o código POP R e retira o errésimo elemento da lista e coloca na lista embaralhada. Isso está ficando meio confuso. Por exemplo, suponha que a lista seja 1, 2, 3, 4, 5 e que a variável R seja igual a 2. O comando POP R irá tirar o segundo elemento dessa lista, que no momento é o 2. Irá colocar no início a lista embaralhada, que no momento está vazia. Dessa maneira, a lista passa a ser 1, 3, 4, 5. E a lista embaralhada passa a ser 2. Se R permanece valendo 2, o novo comando POP-R irá tirar da lista o elemento 3, que no momento é o segundo da lista, de maneira que a lista passa a ser 1, 4, 5. E a lista embaralhada passa a ser 2, 3. Dados as variáveis Dzinho, Dzão e Rzinho, execute o algoritmo. Inicia a lista como 1, 9, 15, 16, 24, 5, 6. Repita as instruções entre as chaves até que a lista fique vazia. Dzinho recebe o número atual do elemento da lista. Dzão recebe a diferença entre 50 e o maior elemento atualmente na lista. Dzinho recebe o número atual de elementos da lista. Tá, então o Dzinho ele vai ser... Tipo, a princípio, né, o Dzinho, ele, por exemplo, nessa lista aqui que tem 7 elementos, o Dzinho seria o valor 7. Ok? Porque ele recebe o número atual de elementos da lista. Dzão recebe a diferença entre 50 e o maior elemento atualmente da lista. Tá bom, é o que ele diz, pegar 50 e diminuir pelo maior. R recebe o resto de Dzão dividido por Dzinho. Aumente o valor de Rzinho em uma unidade, POP-R. Imprima a lista embaralhada. Meu senhor. Isso aqui era questão de FUVEST? É do Einstein também. É a banca da FUVEST, né? É. Ah, eu acho que eu entendi. Só tem que fazer a coisa aqui do jeito que eles mandam, né? Por exemplo, nesse primeiro caso aqui. Dzinho, como eu falei. Mosca me deixa bugado. O Dzinho é 7. O Dzão vai ser qual? 50 menos 26, certo? Sim. Porque ele falou que o Dzão é a diferença. Então vamos Ok. anotar. O Dzinho. O Dzinho é 7. O Dzão é 50 menos 26, que é 24. Beleza? Sim. O Rzinho recebe o resto de de Dzão dividido por Dzinho. Quem é o resto de Dzão dividido por Dzinho? Sete vezes 3, 21. Sobre a 3. O resto é 3. Sacou? Sim. Só que ele fala para fazer alguma coisa com esse resto. Aumente o valor de Rzinho em uma unidade. Então, o Rzinho é 4, certo? Porque o Rzinho disse que era para fazer essa conta, a gente pegava o resto, mas depois ele manda somar uma unidade. Só estou seguindo as regras, ok? Beleza. Alguma dúvida quanto ao que eu fiz até agora? Não. Certo. Daí agora ele mandou fazer POP-R. POP-R, lembra o que o POP-R faz? Para retirar um elemento da lista será usado o código POP-R, que retira o errésimo elemento da lista e coloca na lista embaralhada. Como o nosso Rzinho deu 4, a gente tem que tirar o quarto elemento da lista. Quem que é o quarto elemento da lista? É o 16. Sacou? Perdão, professor, mas eu esqueci que é errésimo. O que que é mesmo? Ah, é tipo... Ah, não, Use pera, isso como entendi. É que posição, né?
Como o R deu 4, o R é o quarto. Ah, entendi. Beleza? Entendi. Aham. Então, vamos de lista embaralhada. Por enquanto, a lista embaralhada é só o 16. Ok? Sim. Então, a nova lista vai ser esses mesmos caras sem o 16. E agora tu tens que fazer a mesma coisa. Tens que fazer a mesma coisa até você conseguir distinguir qual que é a resposta certa, né? O Sim. problema. Olha só o problema. As duas primeiras, tudo igual. As três primeiras, né? Primeiras, é verdade, tudo igual. O que significa que, bem, Me conhecendo, eu já ia assim, qual que é os números que mais repetem? eu ia chutar, né? Mas É, olha você só, tá lá, eu acho. significa que a gente está no caminho certo, porque a nossa primeira resposta deu 16. Uhum, A próxima dá 1, a próxima vai dar 26. Então, veja, tu não precisa se preocupar com esses dois próximos, sacou? uhum, Veja, eu fiz a primeira só para a gente perceber que de fato a nossa lista tá certa, né? Nossa lógica tá certa, melhor dizendo. Então eu vou colocar 3 pontos para a gente pular as 3 primeiras, sacou? uhum. Eu, para você, né? Você que vai fazer, agora você já entendeu a lógica, já partir para a próxima, né? Vamos lá, lista embaralhada, então de acordo com o paradinha lá é 16, 1, 26. E qual vai ser a lista normal agora, então? Vai ser 9, 15, 24, 25. Beleza? Uhum. Beleza. Então, agora você vai ter que começar a mesma coisa que eu fiz. O que eu fiz primeiro? Reparei quem era o D7. Lembre que o D é o número total de elementos na lista. Agora você vai ter que contar nessa lista aqui. Tem 4, né? Uhum. Antes era 7, agora é 4. Lesão. Pega o maior que está na lista, diminui de 50. Pega essas contas, divide. Pega o resto, soma 1 e assim vai. Beleza? Uhum. Ou seja, o código de computador que você precisa fazer está aqui. Vai ser exatamente as mesmas contas. O que provavelmente vai ser diferente são os números que você vai pegar, né? Para começar, que o Dzinho é 4, não é mais 7. Beleza? Sim. Então eu vou mandar aqui o que eu fiz para você tentar encontrar o próximo número. Nossa lista está 16, 1, 26 por enquanto. Vou te mandar o que eu fiz para você já tentar descobrir a próxima, porque com a próxima a gente já exclui algumas possibilidades. Beleza? Sim. Então, beleza. Te mandei lá no Zap, tá? Uhum.
Agora vai ser 15, né, o próximo. Exato, vai ser 15. Bom, então já ficou só entre a A e a C. Ótimo. Aí eu já chutaria a A, porque o 25 tá repetindo e o 24 não. Pois. É, Se o sobrar, 25. se faltasse tempo, né? Seria uma Hum, boa. Um bom chute. Mas o que nos redimiu o tempo aqui foi ter pulado essa segunda e essa terceira, né? sim. Então tem que ficar esperta mesmo com as opções, que nem você ficou. É a A mesmo. A próxima vai ser 24. Então é a mesmo, né? É. Muito bem. Então você tinha tentado fazer essa conta ou você olhou e pensou, não sei fazer? Ah, é que eu tentei entender do que tava falando, só que, tipo, pra mim tava falando grego. Só que aí agora você explicou. É, pois é. Essa é a vantagem de estudar com alguém. Eu É. posso sempre te orientar para você não perder tempo com as coisas simples, porque Então, isso não era porque um problema de fazendo fato, né? mesmo é simples, só que, tipo, pra entender, Pois é, eu aí tem. entendo. Eu entendo, não se te preocupes. Vamos para a próxima, então. Meu Deus. Outro problema de grego também. Considere a montagem a seguir que forma a palavra combinatória ao se fazer um caminho que inicia em uma das letras C e segue sempre para a direita ou para baixo. Tá. Na palavra em destaque, na palavra em destaque na montagem, o caminho partiu de C, foi para a direita, desceu, foi para a direita, desceu, foi para a direita, mudando a direção 4 vezes, descendo no total de 6 letras. Caso o caminho começasse com a letra C, mais alto, só seria possível descer, logo, não teria acontecido mudança de direção. Teria descido as 11 letras. Caso o caminho começasse com a letra C mais baixo, só seria possível ir para a direita. Logo, não teria acontecido mudança na direção, não teria descido letra alguma. É o que nós estamos vendo, né? Ó, C mais alto, só para baixo. C mais baixo, só para a direita. Sacou? Uhum. C. Tudo forma combinatória aqui, uma hora ou outra, né? Combinatória. Combinatória, né? E assim vai. Uhum. O número de caminhos distintos que se pode fazer para formar combinatória, de modo a descer mais de 8 letras
e mudar de direção exatamente 3 vezes, ou a descer menos de 3 letras e mudar de direção exatamente 2 vezes, tá? Então, nós temos que pensar no que está rolando aqui. Ah, tô pensando, tá? Uhum. Bem, a palavra combinatória, ela tem 12 letras, certo? Uhum. Então, se a gente pegar aqui, por exemplo, essa situação, a gente vai ver que se são 12 letras, vão ser 11 movimentos. 1, 2, 3, né? Por exemplo, eu poderia dizer descer, 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 descer. Eu falei descer 11 vezes, ok? Uhum. Muito bem. Só que eu não precisaria só descer. Pegando, por exemplo, esse aleatório aqui. Descer, direita, descer, direita, descer, descer, direita, direita, descer, direita, direita. Tá vendo? Sim. Muito bem. Quantas vezes eu falei descer e eu falei direita aqui, né? Eu falei. Uhum. Bem, eu tenho. Por exemplo, nesse caso eu tenho. Vamos falar aqui. É que descer e direita, né? Eu odeio na matemática quando a mesma letra serve para duas coisas. Eu vou falar baixo e direita, tá bom? Beleza. Baixo, direita, baixo, direita, baixo, baixo, direita, direita, baixo, direita, direita. Certo? Uhum. Isso que eu acabei de fazer aqui é uma representação de um caminho que formaria a palavra combinatória, certo? Sim. Muito bem. Só que a gente quer uma combinação de baixos e direitas específico. A gente quer que desça, ou seja, tenha desça, de modo a descer mais de 8 letras. Nós precisamos então de 8 Bs, sacou? Uhum. Baixo, baixo. Por exemplo, esse caso aqui não serviria. Pelo menos no primeiro caso, né? Porque nós temos dois casos. Descer mais de 8 letras, 8 ou mais, e mudar de direção exatamente 3 vezes. Ou o outro caso, descer menos de 3 letras. Claro que isso aqui vão ser ali nos Czinhos do começo. E mudar de direção exatamente 2 vezes. Descer mais de 8 letras. Então eu teria que ter 8 baixos, ou 9 baixos, ou 10 baixos, ou 11 baixos, né? Se quer descer mais de 8 letras, eu preciso, é, na primeira situação aqui, né? Ele falou bem claramente, eu preciso descer mais de 8 vezes, né? Uhum. Sim. Então eu preciso que o baixo seja 9, tenha 9, 10 baixos ou 11 baixos, sacou? Tenha 9 Bs, ou tenha 10 Bs, ou tenha 11 Bs. Concorda comigo? Uhum. Tá. Bem, não vai mudar o fato de que tem que ser 11 movimentos. Você concorda comigo que eu sempre vou ter 11 risquinhos para formar a palavra combinatória, independente de onde eu comece? De qual C eu comece? Você concorda Uhum. comigo? Concordo. Pode contar qualquer um, tá? Nós contamos 11 aqui, nós contamos 11 aqui, contaria 11 aqui também. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, viu? Uhum. Então, vai sempre ser 11. Portanto, se por acaso, nessa situação aqui, eu tiver 9 baixos, quantos direitas eu vou ter? 2. Se eu tiver 10 baixos, quantas direitas eu vou ter? Me fala aí.
E quantas direitas eu vou ter? Peraí. Não, não tem peraí. Eu já vou explicar de novo. Não são 11? Uhum. E aqui já tem 9 Bs. Quantos Ds sobraram, então? Não sobrou Ah, 2? dois. 9 mais Ah, 2 é então. 11. E aqui, vai sobrar quantos Ds? Um. Então, não tem conversa. Pronto. Então, aqui sobrou quantos Ds nesse caso? Nenhum. Nenhum, exatamente. Esse caso, claramente, é este último aqui que a gente até observou. Muito bem. Então, são alguns casos que a gente montou aqui baseado nessa ideia. Só que ele falou também uma coisa que tem que ter, além de mais de de descer mais de 8 letras. Ele precisa mudar de direção exatamente 3 vezes. O que que significa mudar de direção? Significa que ele estava indo para baixo e depois foi para a direita, ou que ele estava indo para a direita e depois foi para baixo, certo? Uhum. Então, por exemplo, daqui para cá mudou de direção, daqui para cá mudou de direção, daqui para cá não. Ele continua indo 2 vezes para baixo. Aqui também não mudou de direção. Agora aqui já mudou de direção. Então, mudar uma direção significa, nesta lógica aqui, nessa lógica desse exemplo que eu coloquei, isso aqui é só um exemplo, tá? Uhum. Significa quando eu tenho uma letra diferente do lado de outra letra. Mudou de direção de novo, mudou de direção de novo, mudou de direção de novo. Agora aqui já não mudou de direção, certo? Agora Sim. aqui já mudou de direção, porque foi do B pro D. Agora aqui já não mudou de direção, aqui mudou. Aqui também mudou, aqui já não mudou. Beleza? Sim. Eu preciso que isso aconteça 3 vezes. Eu preciso que isso aconteça 3 vezes. Vamos verificar os casos, então. Aqui, neste caso, né? Porque, veja, eu estou avaliando a primeira coisa que ele nos pediu, e era descer mais de 8 letras. Então, eu não preciso ficar pensando maluquice. Eu só preciso ficar pensando nesses 2 casos, nesses 3 casos aqui. Agora, um caso em que todo mundo vai para baixo, vai ter mudança de direção? Claro que não, né? Não. É, Concorda comigo? Para baixo, concordo. para baixo, para baixo, para baixo, para baixo, para baixo, para baixo. Não vai ter mudança, certo? Uhum. Tu tá entendendo o que eu tô falando, né? Tô, não, Tá, se então, seguir na mesma ordem, não vai mudar a direção, né? perfeitamente. Sem mudança. Quantas mudanças será que vai ter aqui, então? Digamos que seja baixo, direita, baixo e depois todo mundo baixo, né? Sim. Obviamente, dos baixos, 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 não tem mudança de direção. Uhum. Então vai mudar só o começo aqui. É, mudou uma vez, mudou 2 vezes. Mas não muda mais. Então não mudou mais de 3 vezes. Certo? Que é o que ele mandou, né? Tem que mudar 3 vezes ou mais. Ou não, mudar exatamente 3 vezes. Mudou só 2 vezes. Uhum. Muito Mas bem. embaixo tá falando que é obrigatório mudar 2 vezes, né? Isso. Então não vale, essa aqui não vale, essa aqui não vale. E agora o que é que é? Agora eu vou no banheiro. Então você vai ter que verificar alguns casos onde você tem 9Bs e 2Ds e verificar quantas vezes muda, quantas vezes você tem uma letra e depois outra. Diferente. Tipo o que eu tinha feito antes, né? Só lembrando. Ó, como é que eu estou fazendo para verificar as mudanças? Mudou, 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 mudou. Não Ah, mudou. eu posso Sacou? escolher qualquer um pra fazer isso? Qualquer um. Qualquer caso vai ser razoável, ok? Sim. Então eu já volto. Uhum.
E aí, você conseguiu fazer as continhas, dona moça? Eu não sei se entendi exatamente o que era pra fazer, mas eu pensei de 2 baixo e 9 direita, e aí, tipo, para 2 descidas e 9 direitas, tipo, com 2 mudanças de direções, aí eu acho que seria 8 caminhos válidos, né. Ou não é nada disso que era pra fazer? A única coisa que você tinha que fazer foi o que eu fiz aqui, ó. Mudança de direção. Hum. Vou falar de novo. Vamos supor essa situação que eu coloquei aqui, que para escrever a palavra combinatória ele fez baixo, direita, baixo, direita, baixo, baixo, direita, direita, baixo, direita. Certo? Sim. Mais Quantas 2. mudanças houveram? Nessa combinação teve uma mudança, duas mudanças, três mudanças, quatro mudanças, cinco mudanças, seis mudanças, sete mudanças. Ok? Uhum. Eu fiz uma que tinha com 2 mudanças Como é que na tua coisa, que tinha só dois Ds, teve mais mudanças que na minha, que tem um monte de Ds, né, um monte de letras diferentes? Vamos supor uma situação como a sua, situação mais entrópica possível, que tenha dois Ds. Baixo, direita, baixo, direita, baixo. Bem, já tá os dois Ds, todo mundo é B depois, então não interessa, né? Vou colocar só Uhum. mais um B aqui, e o resto não nos interessa. O que nos interessa é verificar a mudança de direção. Nesse caso, que é um dos teus casos, que tem dois Ds, mudança, 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 mudança. Quatro mudanças, certo? Sim. Muito bem. Acontece que a gente quer saber, não com quatro mudanças, mas com três mudanças. Ele falou três, exatamente três. Então, uma situação como essa, com B, D, B, D, B, não é legal. Ok? A gente vai precisar de algumas, se é que existe alguma situação que nos faça mudar três vezes, exatamente três vezes. Ok? Uhum. Muito bem. Você disse que tinha chegado em oito, né? Eu tinha pensado, tipo, de 8 caminhos válidos. Legal. Sabe que não está muito longe da tua resposta? O quê? Sua resposta não tá longe Não de tá estar longe? certa. Ela está bem. Ah, que bom. Deixa eu só te explicar mais ou menos um detalhezinho aqui. Para que ocorra uma mudança, né? Os casos possíveis aqui, no seu caso, já que você tem baixo, baixo, direita, ou direita, baixo, baixo, certo? Uhum. São as duas possíveis situações aí, onde nós colocamos os nossos Ds aí, né? De direita, certo? Uhum. Tá. Note que nessa situação os dois Ds já ficam determinados, né? Então, a ideia é essa. O resto, obviamente, seria um monte de Bs. Não é mesmo? Uhum. Qualquer outra combinação vai ser um genérico dessas duas, né? Que começa em D ou que começa em B. O resto tem que ser tudo B. Claro, esses blocos não precisariam estar necessariamente no começo. Eles podiam começar, esses blocos de B e Ds, né? Ou de D e Bs, poderiam começar na segunda, na terceira, na quarta posição. É, sendo assim, por exemplo, nesse caso, a gente já contou quatro mudanças, né? Uma, duas, três, quatro.
Então, desse bloco não nos interessa nada a princípio. Agora, desse tem uma, duas, três e tem três, certo? Uhum. Só que daí, quantas combinações dessas são possíveis, né? Errado aqui. Essa questão é mais difícil do que eu pensei, cara. Saco. Eu só tô pensando que se eu dependesse dessa questão pra passar, eu não passaria. Sim. E essa não tem nem número repetido pra eu tentar chutar. Eu sei como fazer, o problema é que é difícil explicar isso aí. Mas tá saindo, né? Porque a gente achou aqui uma combinação que dá três. Só que, veja, é como se a gente tivesse cinco posições, né? Vamos transformar esse cara num blocão só. É como se a gente tivesse cinco posições, onde nós temos uma letra que eu vou chamar de X e o resto tudo B, certo? Uhum. De quantas formas diferentes eu consigo organizar esse negócio aqui? Eu consigo organizar esse negócio aqui. Não, pior é que eu não consigo organizar de. Na verdade, aqui é como se fosse um bloco de cinco, né? Esse B é igual aos outros Bs. Então eu teria quatro formas. Nossa, sério, esse problema tá muito difícil, cara. Esse problema tá muito difícil. Tá, eu acho que a gente pode entender esse negócio de outra forma. Hum. Nossa, se alguém conseguir entender alguma coisa aqui, tá ótimo, né? Então, baixo, 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 direita, baixo, 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 direita, direita, baixo, baixo. É uma possibilidade. As mudanças elas ocorrem quando a gente tem diferentes letras, né? Como é o caso aqui, certo? Bem, Uhum. perceba que nesse caso aqui a gente tem um, dois, três, quatro, cinco blocos. Concorda comigo? Sim. Blocos são lugares onde teve mudança de letra. Teve cinco blocos, então. Bem, se teve cinco blocos, quantas mudanças teve? A quantidade de mudanças vai ser sempre a quantidade de blocos menos um. Não faz sentido? Veja só. Cinco blocos, né? Mudou daqui. Uma mudança, duas mudanças, três mudanças, quatro mudanças. Certo? Sim. A mudança sempre ocorre, vamos dizer assim, com a quantidade de palitinhos que a gente vai ter separando os bloquinhos, né? Então, quatro mudanças. O problema é que a gente tenha três mudanças exatamente, certo? Se ele Uhum. quer que a gente tenha três mudanças exatamente, ele quer que a gente tenha quatro bloquinhos, não é mesmo? Uhum. Esse problema é que a gente tem cinco, por exemplo. Se a gente tivesse quatro bloquinhos, teriam três risquinhos, ou seja, três mudanças. Só que a gente só tem dois movimentos para direita, né? Sim. Por quê? Porque é o caso que a gente percebeu aqui. É o caso que nos sobrou e percebemos que de fato dá para fazer três mudanças. Fizemos até um exemplo onde tinha três mudanças. Foi esse aqui de baixo, né? Vou até apagar isso aqui, que a forma de explicar não estava boa. Agora eu acho que vai ficar boa. Então, de fato, existe a possibilidade de nós termos essas três mudanças, exatamente três mudanças, que é o que nós estamos procurando agora, e a gente já entendeu que pode ser que nós obtenhamos isso por meio da ideia de blocos. Os blocos, eles claramente vão ser divididos, ou melhor, observados, a partir do D, né, da direita, porque tem menos direitas, né?
Uhum. Ah, por exemplo, digamos que os Ds ficassem juntos, em qualquer lugar que seja. Por exemplo, bebê, bebê. Agora eu vou colocar dois Ds, porque só pode ter dois Ds nesse caso, né? Então, independente do lugar que eles ficarem, né? Se eles ficarem juntos, a gente não vai conseguir ter mais de duas mudanças, não é mesmo? Sim. Até mesmo se a gente pegar esses Ds e por acaso colocar eles no fim ou no começo, né? O máximo que eles vão nos dar aqui é, ou melhor, o mínimo, é uma mudança. Se eu não coloco eles no final, eles me dão duas mudanças, porque formam-se três blocos. Mas eu não quero duas mudanças, eu quero três mudanças. Então eles precisam ficar separados, ok? Uhum. Então, se eles precisam ficar separados, enquanto nós tivermos D, nós só temos duas possibilidades de separação, que é o baixo, direita, baixo, direita, ou direita, baixo, baixo, que são aquelas possibilidades que eu tinha te mostrado ali, né? Antes. Quantos blocos nós vamos ter aqui nessas situações? É uma forma interessante de verificar o que está acontecendo. Certo? Bem, desenhado assim, agora a gente sabe que o que vai vir depois é um monte de Bs. 4 Bs, mas 4 Bs não, né? Porque tem 4 aqui. Então são 4, são 7, né? Precisa de 11. Combinatória tem 11 letras, né? Até me Sim. esqueci desse detalhe importante já. Então, 8, 9, 10, 11. Ok? Uhum. Então seria isso aqui e seria isso aqui. Beleza? Sim. Claro, esse bloco de BDBD ou de DBDB pode estar em qualquer lugar no mosca, no meio desse monte de B. Cara, por que é só um instante? Desculpa, mosca e calor ao mesmo tempo, eu fico maluco. Entendi. Mas eu acho que você está começando a entender, né? A importância dos blocos e da distinção das letrinhas para perceber a quantidade de mudanças, né? No caso aqui de baixo, a gente teve três mudanças, que é o que a gente quer. Concorda comigo? Aham. Muito bem. Ah, muito bem. Sendo assim, no nosso primeiro formato aqui, vamos pensar, né? A gente tem dois R's. E cada bloco de R, né? Estou viajando. Nós temos dois Ds. E cada bloco de D tem uma letra só. A gente já entendeu que colocando os dois Ds juntos, a conta não vai dar certo. Ok? Sim. Então, vamos pensar assim. Não sei essa aqui. Não sei. Vai ficar para outro dia, tá? Tudo bem. Até Essa é difícil conseguiria de resolver, decodificar também. mas explicar não vai dar. Hoje tá difícil. Manda uma outra aí, por favor. Por isso é sempre bom você me enviar as continhas com antecedência, tá? Porque Uhum. às vezes a gente fica meio tiltado. Se bem que tu até enviou, né? Eu que não vi dessa vez, eu acho.
Vacilo. Sem problema. É que sempre é tão tranquilo a tua aula. Mas essa questão aí, meu. Eu coloco quebrou. texto muito fácil, normalmente. Normalmente as questões que tu me envia são bem tranquilas, mas essa aí me pegou de desprevenido. Eu acho que essa aqui a gente ainda não fez, né? Tipo, Não tenho ideia, bro. Vamos ver. mas pior que agora falta 2 minutos também. Putz, é verdade. Bem, eu acho que. Deixa eu só ver mais ou menos para te dar uma ideia de como resolve, tá? Qual questão? Qualquer uma? É, porque Vamos ver essa 41 rapidinho aqui, então. essa aí eu acho até que é mais tranquilo de resolver, talvez. Ah, é? Então vamos ver a 43. Para ir de casa ao trabalho, Paulo tem apenas duas opções. Ônibus A percorre 12 quilômetros, cuja passagem custa 5. Ônibus B percorre 15, cuja passagem custa 6. Isso está cheirando a sistema de equações. Sistema, né? É. Em um período de N dias, Paulo gastou R$ 162 para ir ao trabalho, tendo percorrido 396 quilômetros. Né? Então a gente pode criar duas equações já, uma baseada em dinheiro e outra baseada em quilômetros. Concorda comigo? Sim. Por exemplo, se ele tem o caminho A e o B, né? A gente pode dizer, sei lá, XY. Ônibus A e ônibus B, né? Então eu posso dizer que, por exemplo, 5. Ponto de vista de dinheiro aqui, por exemplo, 5x mais 6y vai ter que dar igual a 162, certo? Sim. E Porque 12x mais 15y vai ter vai que ter que dar ser igual a 396. 396. Uhum. Exatamente. Então você vai encontrar valores de x e de y nisso. Uhum. E vão ser exatamente a quantidade de vezes que você pegou determinado meio de transporte. Depois, se você quiser saber simplesmente quanto você pegou um a mais do que o outro, é só subtrair, né? Uhum. Pronto, isso aqui é bem tranquilo. Eu Sim. acho que já não é mais, aqui já não é mais probabilidade, né? Não, Bem, eu juro que vou tentar fazer aquela questão para te enviar depois, tá? Mas aquela tranquilo. questão é meio estranha. Tá muito estranho aquilo. Mas eu vou tentar fazer. Então tá bom, Malu, a gente se fala. Tomara que a gente Assim, faça mais vai. aulas. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Até. Obrigada. Eu que agradeço.